Tá, mas peraí, onde que eu parei e aonde que eu dou continuidade? Só pra me entender. Você tá lembrado daquele vídeo que a gente fez aí falando da classificação dos cafés? E aí café de especial tem que ser acima de 80 pontos? Tem uma história assim, não tem? Mas e aí, como é que chega nessa pontuação? É disso que nós vamos falar aqui hoje. Meu nome é Gabriel Guimarães, barista aqui da Unique Cafés, e vamos para mais esse vídeo. Então hoje existe um profissional dentro de toda a cadeia do café que é o degustador ou provador de café. Não, é de amora, não estamos falando disso. Nós estamos falando do quê? O provador, na hora de analisar o café pelo sabor, ele está fazendo um raio-x e entendendo cada atribuição que o café tem para oferecer sensorialmente. Mas como que funciona isso? Primeiro a gente precisa entender como que ele trabalha, qual que é o dia a dia dele. Basicamente o que acontece é o seguinte, ele acorda de manhã, escova o dente, põe a roupa, toma banho antes. Não é isso, gente, sacanagem. Basicamente como que é o dia a dia desse profissional. Ele recebe uma amostra de um café que já foi torrado ali por especialista de torra, uma pequena amostra, e ele vai moer o café e colocar em pequenas xícaras. Gira em torno aí de 7 a 10 gramas de café para cada xícara. E aí, normalmente, cada lote de café ele tem que avaliar no mínimo de 5 xícaras por vez. E aí, põe o café moído lá. A primeira coisa que ele vai fazer é sentir o aroma desse café ainda seco e ver se aquelas características ali são legais ou não. Depois disso, acrescenta-se a água quente nesse pó, sem filtro, sem nada. O pó começa a hidratar para a liberação do sabor e vira uma pequena camada superficial da xícara. Vira uma crosta ali de café. Ele também tem que analisar o aroma que essa crosta tem. Só depois ele vem com uma colher e mistura. Normalmente a movimentação tem que ser padrão, de uma xícara para outra. Se ele mexe 2 vezes com a colherzinha aqui, ele tem que mexer 2 vezes com a colherzinha na outra xícara. A partir disso, vai ficar um certo resíduo na superfície da xícara. E aí o que ele tem que fazer? Higienizar. Ele tira esse excesso de café e de uma espuminha que solta do café ali. Só depois ele vai partir para a análise sensorial de fato. Primeiro ele deixa o café chegar numa temperatura a qual seja aceitável para o paladar dele. E aí ele pega a colherzinha, passa na superfície da xícara, pega um pouquinho de líquido e faz uma sucção do ar e do líquido, que ainda existe uma certa temperatura. E aí ele tem um choque de sensação de sabor. O provador tem por habilidade entender cada característica desse café. E ele faz isso o dia todo, principalmente em períodos de safra, que é onde ele recebe muita amostra para avaliação, chega-se a provar mais ou menos 800 a 1000 lotes por dia. Vezes 5 xícaras, olha a quantia de café que esse cara prova diariamente. E aí tem uma coisa que ele faz, que não é muito agradável. Ele cospe o café. Porque imagina se ele tomar todos. Ele vai decolar na hora que ele sair do trabalho, de tanta cafeína que vai ter no organismo dele. Então, aonde que você encontra esses profissionais? Nas cooperativas, nas exportadoras, ou alguns profissionais que fazem isso de forma particular. Então, ali existe um laboratório de análise sensorial. E é muito comum a gente identificar que está dentro de um, porque quando você está perto desse ambiente, você começa a escutar uma espécie de um assovio. Então, vai ser fácil de você identificar que está dentro de um laboratório de análise sensorial. E aí o provador tá lá analisando o café, ele prova o café e fala assim, esse aqui tem 95 pontos. Não é assim, né? Ele tem um protocolo. Dentro desse protocolo, que o mais conhecido e utilizado hoje em todos os laboratórios de café especial, que é o protocolo da SCA, Associação Americana de Cafés Especiais. Então existe toda uma regrinha para que você possa saber entender e avaliar um café. Vou mostrar para vocês aqui como que funciona a leitura desse protocolo através de uma planilha que o provador usa para analisar o lote de café. Então a primeira coluna, vocês estão vendo aí, que começa assim, amostra. As amostras, de um modo geral, nos laboratórios, elas vêm codificadas. Um exemplo, o lote 112A/20.
É uma amostra que o provador recebeu ali. Tá, mas por que que não coloca o nome do produtor, a variedade ali? Vai ficar mais fácil da gente identificar o café. Porque, gente, qualquer coisa que gere, vamos dizer assim, um interesse em comum, o provador e quem é aquela pessoa, pode influenciar na pontuação. Então, quanto menos informação o provador tiver daquele lote, mais verdadeira vai ser a pontuação e a reação que ele vai ter quanto àquele café. A segunda coluna é o ponto de torra. Normalmente, as torras para análise sensorial, elas são padrões, né? Se tiver 1000 lotes, a gente busca uma torra padrão para aquele determinado lote. Mas pode ser que ela dá uma diferencinha mínima de um lote para o outro. E aí o provador vai ali e marca um xizinho naquela tonalidade aproximada que ele está identificando visualmente. Voltando aqui na nossa avaliação, a gente passa para a coluna que é fragrância e aroma. Ih, agora vai sair. Fragrância. Fragrância e aroma. E aí vocês podem notar que nessa parte da avaliação, a gente tem mais duas colunas aí na vertical. Uma está escrito seco, a outra está escrito crosta. O seco é, como eu já disse anteriormente, o provador pega o café já moído, né, e sente o aroma desse café ainda seco. A pergunta que gira na cabeça do provador durante toda a avaliação é o seguinte: esse aroma que você sentiu é bom ou é ruim? E é um aroma do quê? Então ele tem que, de acordo com o treinamento que ele fez, ele tem que caracterizar o aroma. Um exemplo, é um aroma cítrico, e escreve embaixo. E aí, se o aroma é bom, ele marca um xizinho mais para cima dessa coluna. Se é ruim, ele joga para baixo. Crosta. A crosta é, depois que põe a água, que gera aquela superfície por cima, o provador normalmente ele mexe com uma colherzinha e sente o aroma que solta daquela crosta. A pergunta é a mesma: isso é bom, isso ou isso é ruim? Marca um xizinho para cima ou para baixo. Digamos que os dois xizinhos estão na metade dessas duas coluninhas. Então, o que vai acontecer? Ele precisa dar uma nota mediana lá em cima. Então vamos partir do ponto que a fragrância teve uma pontuação de 7,5. E aí a gente vai para o sabor. O sabor é uma sensação generalizada do sabor. É mesmo? Aquela primeira sensação que o provador teve de todo o café. É bom ou é ruim? Digamos que essa sensação foi satisfatória e chegou numa pontuação 8,5. E aí a gente passa para a finalização. A finalização é o gosto residual que esse café deixa na nossa boca. A primeira pergunta é: ele é intenso ou não? E ele é bom ou não? Lembrando, pessoal, toda coluna avaliada, o provador preenche o campo de nota sensorial. Aroma de caramelo, sabor cítrico adocicado, finalização marcante, persistente de chocolate. Então, a todo momento, ele vai dando também a sua percepção de características que esse café tem. E aí vamos dizer que a finalização desse café também foi muito boa e chegou numa pontuação 8. E aí depois, o provador ele vai começar a olhar determinados atributos de forma isolada. E aí a gente vai para a coluna da acidez. A primeira pergunta é: a acidez desse café é alta ou é baixa? O provador vai ali e assinala. A acidez é alta do quê? E aí ele põe nas características de sabor, acidez de limão. E aí é um jogo de coerência. Se a acidez é alta, a pontuação consequentemente tem que ser um pouco mais alta. E aí digamos que a acidez desse café chegou a 8,5, né, que é considerado uma boa acidez. Passou dessa atribuição, ele foi para a atribuição do corpo. A primeira pergunta: esse café tem um corpo denso ou é um corpo diluído? A textura dele é bem potente ou é uma coisa que passa despercebida no paladar? E a textura, ela tem algumas nomenclaturas. É uma textura viscosa, cremosa, sedosa, se for ruim, áspera, enfim. E aí ele descreve essa sensação. Digamos que a textura desse café, o corpo desse café, foi um corpo médio e chegou numa pontuação 8. Aí o provador chega numa coluna que está escrita assim: balanço. Balanço não é a cadeira para balançar, não. Então o balanço é meio que se olhar para trás. Até aqui
as características estão em um certo equilíbrio? Se estão, o balanço vai ser proporcional à média de nota dada. Então, digamos que o balanço chegou aí numa pontuação 8. É um café equilibrado. E aí tem uma coluna que está escrito assim, uniformidade. Uniformidade, gente, tem 4 quadradinhos aí. Ela olha xícara a xícara. Lembrando que cada lote a gente está aprovando 5 xicrinhas. As 5 xícaras estão iguais? Tem alguma que tem algum problema, alguma astringência de sabor? Se não, você segue a vida, pensa que cada xícara vale 2 pontos e põe em cima no cabeçalho 10 pontos. Seguindo, a gente tem ali uma coluna que está escrito assim, xícara limpa. Quer dizer o seguinte, não foi detectado nenhum problema intrínseco da semente, algum café que gerou algum gosto de bolor. Pode ser alguma contaminação que você não consegue ver, mas na hora que torra o café e ele processa tudo, você sente isso no gosto. Ou algum café verde que passou no processamento. E aí, se o café não tem nenhum problema, ele passa. Quer dizer que todas as xícaras estavam limpas. Esse é o termo. Tem uma coluna que tem as mesmas 5 quadradinhos representando as 5 xícaras, que é a doçura. O protocolo de avaliação, SCAI, fala assim, o café que tem o mínimo de doçura é considerado um café doce. Normalmente os cafés da Mantiqueira sempre recebem notas 10 no quesito doçura. Vale ressaltar o seguinte, se começa a ter um problema na uniformidade, esse problema vai refletir nessas colunas que tem esses quadradinhos que representam as xícaras. Normalmente ele vai seguindo, né? Se está desuniforme, provavelmente teve um problema de xícara. E aí chega ali na xícara limpa, ele perde mais um pontinho. Aí chega na doçura, 4 estão muito bem colocadas, né? Bem docinhas, 1 vai ser danificado. E assim o provador vai seguindo com o protocolo. O geral é até ali. O que aconteceu com esse café? Ele se comportou bem? Não? Aconteceu algum problema? Enfim. E aí o provador dá uma nota generalizada pensando em todas as atribuições que ele sentiu até ali. Digamos que esse café recebeu uma nota muito boa, que é de 8,5 no geral. E aí chega na nota final. Você faz a somatória de todos esses pontos. Nesse caso a gente tem um café muito bom com 87 pontos. Embaixo tem aí, ó, se houve possíveis defeitos nesse café, o provador tem que assinalar ali se o defeito foi leve ou foi grave. Se o defeito foi leve, ele desconta 2 pontos por defeito. Se o defeito foi grave, ele desconta 4 pontos por defeito. Café especial, gente, não permite defeito, pensando que aquilo ali pode existir uma chance desse defeito vir parar na xícara do consumidor. Então, temos aí um exemplar de 87 pontos. Vale ressaltar que hoje na Unique a gente trabalha com cafés acima de 84 pontos, então a gente já está um pouquinho acima do que dizem que é um café especial, que seria a nota corte de 80. Como que eu faço para me tornar um provador, Gabriel? Você tem alguns caminhos. Dentro da Unique a gente tem um curso de análise sensorial para café especial e classificação física também, que faz parte do trabalho do provador, pelo menos conhecer fisicamente a amostra. E você pode vir fazer o curso com a gente aqui. E aí a pós-graduação do provador é um curso, vamos dizer assim, mais aprofundado, que a gente conhece aí no mercado como Q-Grader. Existem algumas instituições hoje no Brasil que são certificadas a ministrar esse curso, né? Uma delas é a BSCA, Associação Brasileira de Cafés Especiais, e esse já é um curso, vamos dizer assim, mais detalhado de cada processo ali que o provador tem que conhecer para estar apto a provar, certificar, pontuar, inclusive assinar um laudo que comprova que ele tem aptidão para chegar naquela conclusão, e esse laudo ele é reconhecido mundo afora. Então, galera, espero que vocês tenham entendido um pouquinho como que funciona essa dinâmica de pontuação de café, como que o profissional chega nessa conclusão. Então, é isso, espero que vocês tenham entendido. Eu fiquei o dia inteiro com essa caneta na mão porque eu estava fazendo as minhas anotações aqui no meu café de 87 pontos. E agora que eu me dei conta que eu estava com ela na mão. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo e a gente se vê semana que vem.